Alô, amigos, canal Roberto Kodama trazendo a análise do jogo Santos 0, Fluminense 3. Quando não podia perder, o Santos levou um chocolate. O Santos levou uma goleada com gols aí de Martinelli, de Arias e de Cano. Um chocolate, realmente o Fluminense passou o trator por cima do Santos, e isso que o Fluminense estava fazendo praticamente um jogo-treino. Péssima atuação do Santos, principalmente no primeiro tempo, onde jogou muito pouco. Segundo tempo até deu uma reagida, mas não o suficiente para impedir os 3-0 do Fluminense, do Fernando Diniz. Fluminense sem nada mais para fazer no campeonato, passou por cima do Santos e o Santos se complica de vez no Campeonato Brasileiro. Chocolate do Fluminense, Santos levou um show do Fluminense, lamentável atuação do Santos. E o Marcelo Fernandes realmente começou mal o jogo e com as substituições que fez tardiamente, não conseguiu impedir a goleada imposta pelo time de Fernando Diniz, que deu, sem dúvida nenhuma, um nó tático no Marcelo Fernandes. Santos perde, se complica, está na 15ª colocação com 43 pontos. Uma vergonha o time do Santos nessa noite de quarta-feira. O Santos morto em campo em determinados momentos, sem conjunto nenhum, time entregue, e o Fluminense fazendo um jogo-treino de luxo, tomou conta do primeiro tempo, no segundo tempo fez ainda o terceiro gol e administrou a partida jogando em ritmo de treinamento. Marcos Leonardo saiu de campo vaiado, né? Alguns aplaudindo, mas não teve aí uma boa participação. O centroavante do Peixe jogou pouco, aos 28 minutos entrou o Furt e fez muito mais do que ele, e o Furt está realmente merecendo uma oportunidade nesse time do Santos. Marcelo Fernandes mal hoje, demorando muito para trocar, vendo que o time não estava jogando, que o time não estava entregando o que tinha que entregar, mas mesmo assim colocou jogadores importantes como Furt, como Patati, que também entrou bem, e alguns jogadores muito abaixo. Jean Lucas, eu não sei o que está acontecendo com esse garoto, mais uma vez não foi bem, jogou pouco, errou muito. Furt e Patati entraram bem e melhoraram o Santos, mas aí já era tarde. O Furt tentou, botou bola no travessão, quase fez gol, né? 2 bolas na trave, está merecendo a titularidade. Em poucos minutos jogou mais do que o Marcos Leonardo. Numa das jogadas dele, o adversário salvou na linha do gol. Dodge muito mal, falhou nos gols, pouco participativo Dodge. Dodô também não foi bem. Primeiro tempo apagado, segundo tempo Santos voltou melhor, mas aí não teve força para sequer conseguir o empate em casa, numa Vila Belmiro lotada, a torcida apoiando do começo ao fim, mas aí realmente quando o time não se encontra, a torcida tem que ter muita paciência, e teve, apoiou, aplaudiu inclusive depois do jogo, mas realmente o time não ajuda. Falha do Marcelo Teixeira, colocaram o Furt muito tarde, já quase 30 minutos de jogo, né? E o Santos não fica na zona nesta rodada, pelo menos isso. Agora tem 2 finais aí, o Atlético Paranaense fora, né? No domingo já, pouco tempo para treinar. Tem quinta, sexta e sábado, 3 dias para preparar, levantar a moral desse time. E depois tem o Fortaleza, decisão em casa, quarta-feira, dia 6 de dezembro. Portanto, 2 decisões, domingo contra o Atlético Paranaense fora e na quarta-feira em casa contra o Fortaleza. E vão deixar tudo para o último jogo. O drama segue até a última rodada para o Santos. Fluminense colocou o Santos na roda, principalmente no primeiro tempo.
Fluminense que não tem objetivo nenhum no campeonato a não ser preparar o time para o Mundial. O Santos foi simplesmente atropelado pelo Fluminense. O Santos, portanto, segue ameaçado no Brasileirão. Santos que não perdia 7 jogos e perde em casa e dá um desgosto sem tamanho para essa torcida vibrante que foi a Vila Belmiro tentar empurrar o time. Fernandes e Joaquim até foram bem, pelo menos participaram, tentaram, se esforçaram, né? Então, 2 pontos positivos, o Fernandes e o Joaquim. Santos começou o jogo tentando pressionar o adversário, jogando em casa, tentou impor a sua condição de que estava brigando por algo nesta partida, porque o Santos tinha como essa partida talvez a mais importante do ano. Só que fracassou na sua tentativa e tentou sufocar, mas não conseguiu finalizar de forma efetiva. Falando em efetividade, o Fluminense foi mais efetivo e na primeira chegada, logo aos 9 minutos, Arias tocou para Martinelli, que bateu no cantinho para fazer 1-0. E na sequência, Cano e Queno tentaram, né? E aos 35 minutos acontece o segundo gol do Fluminense através do Arias de cabeça, aproveitando aí um cruzamento do Diogo Barbosa. No segundo tempo, o Santos volta melhor, né? Parte para cima, tenta recuperar o terreno perdido, tenta conseguir descontar a partida, tenta buscar o empate com Soteldo, com Silveira, Mendonça também, mas o Fábio estava no dia dele, o Fábio brilhou pelo Fluminense. O Fluminense também respondia, o Fluminense não ficava parado, não ficava só na defensiva, com Ganso metendo na trave, no rebote o Fluminense trabalha a bola, com a Arias tocando para Martinelli e esse toca para Cano que fuzila para fazer 3-0. O Santos aí se entrega, né? Tenta reagir com Marcos Leonardo, com Silveira, que meteu uma bola na trave, seguiu em frente, mas o Fábio fechou o gol e a trave também ajudou o Fluminense. Furk tentou, Joaquim meteu no travessão, Furk meteu no poste, muitas oportunidades sendo desperdiçadas e algumas individualidades também não responderam ao que a torcida pedia. Por exemplo, o Messias, muita dificuldade, o Dodô também não foi bem, o Lucas Braga, péssimo, errou muito, errou quase tudo o Lucas Braga, o Dodge, um dos piores em campo, errou quase tudo também, mal na marcação, o Dodge, o Jean Lucas, o que está acontecendo com o Jean Lucas? Muito ruim e não está merecendo a titularidade neste momento. Já é o terceiro jogo em que ele não mostra serviço. Mendonça tentou, mas não conseguiu. Soteldo pelo menos apareceu para jogar, mas não resolveu a partida desta feita. Marcos Leonardo errou quase tudo, né? Finalização, jogadas de ataque, e o Furt, para mim, o melhor do Santos, né? Oportunista, numa bola o adversário tirou na risca da linha praticamente e na segunda oportunidade ele meteu no travessão de cabeça. Portanto, tá aí. Esse foi o Santos, sem nenhuma efetividade, foi colocado na roda pelo Fluminense, que atropelou o Peixe em plena Vila Belmiro. Quero saber a sua opinião. Coloque no campo dos comentários o que você achou do Santos e se o Santos tem chance de escapar da segunda divisão, a histórica Série B para o Santos. Santos permanece na Série A ou vai cair? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo e ative também o sininho das notificações. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.